Oi, então estou aqui mais uma vez para falar Atos 29, mais um ato do Espírito Santo. E aí uma vez por semana eu estou fazendo um sobre cura e outro sobre libertação, contando os testemunhos, né? Então essa semana já falei sobre cura e vou falar hoje sobre libertação e trazendo o ensino, né, da minha própria experiência, no caso focando a fé e o contrário da fé, que é a incredulidade. Então, eu quero compartilhar com vocês, antes de contar esse testemunho, né, conectando também com aquilo que eu já falei no vídeo anterior, Marcos 11, vou acender aqui um pouquinho a luz, para a gente poder ler, para eu poder ler para vocês, Marcos 11, no versículo 22, aqui estamos falando da passagem, né, onde a figueira, Jesus amaldiçoou a figueira e depois eles viram e Pedro, no outro dia, né, Pedro fez a observação, olha só, Senhor, secou mesmo, tipo, deu certo o negócio, né? E aí Jesus, então, dá uma resposta e diz, né, tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levanta-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então eu quero estressar, né, nesse versículo aqui o que Jesus disse, se não duvidar no seu coração. Porque a fé, ela é dada pelo Espírito Santo no nosso espírito, como muitas vezes a Bíblia traduz como coração, né, mas falando aqui do nosso espírito, do nosso centro, o lugar onde é depositado a palavra de Deus e o centro, né, onde o Espírito Santo opera. Então é ali que não pode haver dúvida, porque na nossa mente e pensamentos eles vão girar. Satanás, ele tem acesso à nossa mente, a jogar pensamentos, medos, e tentar fazer a gente vacilar e duvidar. Mas se não deixar atingir o coração com aquilo, né, rebater, tipo joguinho de ping-pong, a bolinha vem, pum, responde, manda ela de volta. E é isso que aconteceu comigo. Eu estava contando agora dessa libertação, eu estava em casa, íamos fazer uma vigília, eu e mais 3 irmãos, 3 ou 4, e acho que já eram umas 10 e pouco da noite, mais ou menos, né, bateram lá na frente, aí eu fui lá atender, e a gente veio trazer uma menina, uma mocinha assim, não era adolescente, era uns 17, 18 anos, eu lembro, né, que está endemoniada e aí ela já teve aqui, já teve ali e ninguém conseguiu expulsar. O que foi meu primeiro pensamento? Bom, se já nessas igrejas, que são igrejas aí famosas, né, por libertação, não conseguir expulsar, não vou conseguir também. E só que eu não disse que não, porque um carro assim meio no escuro, veio a pessoa falar comigo e eu vi que a mocinha já estava lá dentro. E eu me deu um choque assim, né, eu pensei, vou lá falar com os irmãos e ver o que eles acham. E aí fui lá falar com o pessoal e disse, não, vamos orar por ela, né? Eu pensei, vamos lá, mas aquilo veio na minha mente, aquela seta, se essa aquela igreja oraram, e aí nesse momento eu digo, mas Senhor, vamos expulsar esse demônio, se outros já oraram, e o Senhor falou assim, não, eles não conseguiram expulsar e tu também não vai conseguir, mas eu consigo. Então eu pensei, realmente, não é eu me medir com o pastor tal, ou tal, ou tal, o apóstolo tal, porque nem eles, nem eu, quem vai expulsar é Jesus. E eu sabia que eu precisava de fé, né? E eu vi que a fé, que a fé? A certeza que o Senhor estava ali e que Ele queria que aquela mocinha ficasse liberta, aquela menina, né? Mas enfim, eu tentar deixar aqui um pouco os detalhes de lado, eu gosto de contar tudo bem detalhadinho, eu sou natural de Santa Catarina, lá a gente conta tudo com detalhes. Mas chegamos lá, então eu acho que eu deixei 3 na intercessão, ou 2 ficaram na intercessão e 2 vieram comigo. Eu nunca trabalho sozinha, nem cura, nem libertação, a não ser que eu esteja num lugar e aconteça por acaso, mas se não eu sempre vou buscar cumprir o que Jesus disse, né, pelo menos 2, mas aí no caso estava um casal. E fomos lá, abrimos o local lá onde eu fui atender a menina.
E aí os parentes, veio mais um carro, já ficou todo mundo tenso, né? Ali eu falei, não, entra só na sala aqui onde eu vou conversar com ela, só eu e os dois que estão comigo, né? E os outros que estavam orando na intercessão ficaram na minha casa, que dava aqui uns 50 metros dali, e vocês podem ficar à vontade aqui. E no momento que eu dei uma ordem, oramos ali pela presença, eu dei uma ordem que o Espírito soltasse ela, eu só olhei para o chão assim e vi os pés do irmão esse, já estavam tanto assim do chão, e os pés da outra também, porque eles estavam com a mão nos ombros da moça, né, e ela era bem magrinha mesmo, ela só fez assim com os braços e levantou os dois por baixo dos braços deles, né. A hora que eu vi aquilo, o susto foi grande, né? Eu quero dizer para vocês que a nossa mente bate medo, bate tudo. Eu sei que tem gente que tem muita experiência e que já não bate tudo isso, então só quero contar para vocês que a gente não deve ficar preocupado, porque nós somos humanos, né? Mas ter essa certeza que o Senhor que falou expulsar demônios, que é para a gente fazer, quando Jesus... nós damos uma ordem em nome de Jesus, por trás tem todo um exército, né? Tem todo um exército de anjos, e o Senhor vai mandar... Jesus disse, se Ele quisesse, pedisse, o Senhor ia mandar até não sei quantas legiões lá de anjos, né? Turmas de anjos. Então o poder não falta para Jesus. E se nós damos uma ordem no nome dEle, o espírito, o demônio, ele tem que obedecer, não por nossa causa, não pelo nosso tom de voz, não pela nossa coragem, mas por aquela certeza no coração de que Ele é Senhor, que Ele ressuscitou e tem poder sobre todo o poder do inimigo. Essa certeza, apesar da mente e tudo ficar assustado a hora que eu vi, né, mas aí eu me lembrei que precisava ministrar com ela alguma coisa, né, que tinha algum pecado, alguma coisa envolvida que precisava ser ministrado. Aí eu falei o nome dela, né, disse, toma teu corpo agora, toma o controle do teu corpo. Ela voltou a si. E aí quando eles levantaram o pé do chão, a família dela, que já estava de olho, porque ela já tinha revirado não sei quantas coisas, e o espírito, aliás, nela, né, já tinha feito rebuliço e tal, vieram assim, voando para a sala. E se naquele momento eu tivesse deixado, aí sim ia ter a tal da manifestação, ia manifestar, né, ia quebrar tudo, não sei, ia virar um rebuliço, não sei quantas horas, mas eu falei, não, vocês podem voltar todos, ficar lá onde vocês estavam sentados, porque a gente sabe que não é força humana, não é braço, não é braço humano, nem força que tem poder, é o nome de Jesus e é Ele, né? E aí eu falei, vocês podem ficar sentados e eu vou conversar um pouco com ela. E nesse momento, eu pedi, Senhor, traz à luz o que tá pegando aqui, né? Por que esse espírito está resistindo? E aí o Espírito Santo falou que ela precisava perdoar a avó. Então eu perguntei para ela, como é que é o teu relacionamento, como é que era com a tua avó? Queria matar a tua avó? Brinquei, assim para descontrair ela um pouco, né? Eu disse, tu tinha uns sentimentos assim de querer matar a tua avó, por acaso? Brincando assim um pouco com ela, e ela disse sim. O que aconteceu? Na época de criança, a mãe deu ela, né? A mãe dela deu ela para a avó cuidar. E só que ela, na mente infantil, ela achava que era a avó que tinha tirado ela da mãe dela, né? Que então ela detestava essa avó e deixou entrar muito ódio. Ela queria fugir, detestou essa avó por muito tempo, onde o demônio entrou, porque eu realmente perguntei, e essas manifestações já vinha desde sempre, né? E o que aconteceu agora, onde manifestou pior? Que era a preocupação dos pais. Ela tinha ganhado um nenenzinho, e aquela emoção de criança e tudo aquilo voltou, e o demônio então voltou a atacar com tudo. Então eles pegavam ela, né, acho que a sogra, não sei, as pessoas da família tinham que ficar de olho, pegavam ela tentando, o demônio, né, fazendo isso, estrangular a criança, ou jogar a criança, maltratar, né. Então essa era a preocupação maior da família. E aí no momento que ela confessou esse pecado, perdoou, né, liberou esse perdão verbalmente para a avó, aí aí o Senhor me disse, agora sim, né. Então no momento que eu falei, agora sai e
dei o nome dos espíritos ali, que me veio na hora, né, que saiu rebelião e ira. Eu só toquei nela assim, me lembrei de tirar um negocinho que ela tinha no cabelo, tipo um prendedor. A hora que eu orei por ela, eu lembrei de puxar aquilo rápido. E aí o espírito caiu, no caso, de frente. Então é interessante também, porque a gente não tinha espaço ali para a pessoa cair para trás, né? E eu sei que o espírito impeliu ela assim, que ela caiu de frente, eu só saí e ela chegou assim a voar assim no chão um pouco, né? E eu fiquei com o negocinho na mão e ela ficou ali um tempo, nós oramos, aí ajudamos ela a se levantar e ela disse: onde é que está a presilha do meu cabelo? Eu digo: eu tirei. Ela disse que não lembrava de nada. Interessante isso, né? Mas enfim, ela tremia muito, chorava muito. Ministramos depois, é bastante importante, depois de uma libertação, a pessoa ser tocada com amor, abraçada, né? Não assim, eu não termino assim, terminou, o demônio saiu, vai embora. Fiquei ali, ficamos um bom tempo com ela, né? Li a palavra para ela ali e ela foi embora. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, essa menina ficou liberta, passou a criar o bebezinho dela sem problema nenhum mais, né? Então, ensinei um pouco aqui sobre fé, sobre aquilo que acontece com a gente e lembrar desse versículo que Jesus disse para não duvidar no coração, porque muitas vezes vem um pensamento desse, a gente fica um pouco nervoso, não estou crendo, né? Mas a fé, ela acontece, é colocada pelo Espírito Santo no coração. Inclusive aqui quando Jesus diz tenha fé em Deus, no português, na nossa Bíblia, em Deus, em algumas diz a fé de Deus, aquela fé, aquela qualidade que vem pelo Espírito. Amém? E a esse nome foi dado todo o poder e toda a autoridade. Então, mesmo sem experiência, como é o meu caso, como vocês podem ver, que muitas coisas eu fiz sem experiência, por obediência a Deus e amor, aquele que estava precisando, funciona porque Ele é fiel.